A canção que eu vou usar hoje vai ser a King James. Eu estava pesquisando assim, rapaz, o que pregar para essa igreja? O que pregar para pessoas onde eu vejo que são pessoas tão experientes na Bíblia, experientes na leitura, experientes no ensino. Às vezes eu fico conversando com a minha esposa em casa e fico vendo como é que o pastor consegue dar uma mensagem, um sermão só com um versículo, como é que ele consegue extrair tanto isso. E eu fico, meu Deus do céu, de 10% já não me dá o som desse homem aí. Mas vamos lá, que Deus dê a graça. Gênesis 45, versículo 4. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Esclareceu: eu sou José, vosso irmão que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por ter-me vendido para cá. Porque foi para preservar vossa vida que Deus me enviou adiante de vós. Versículo 7. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência de vossa descendência na terra e salvar vossas vidas, como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não foste vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como aba de Faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Somente aqui. Como é que a palavra? Muito feliz pelo que aconteceu aqui. Esse aqui é praticamente um dos finais emocionantes, né? A história de final feliz que aconteceu na vida de José, tem mais pra frente, quando ele reencontra seu pai. Mas aqui me levou a pensar algo que quanto Deus se preocupa com nossas vidas. Isso aqui é o ponto de chegada, onde muitas vezes Deus se faz presente na nossa vida, Deus faz revelações, Deus usa de pessoas, Deus usa de pessoas com conhecimento da palavra de Deus e dá uma palavra pra gente. Já recebi palavras de Deus onde, eu acho que quando eu tinha 17 anos, Deus me prometeu algo. Só que Deus não me mostrou o caminho. Deus me mostrou o ponto de chegada. Eu estava no início de uma caminhada, Deus me mostrou o ponto de chegada. E para muitas pessoas, Deus vai falar isso. Deus vai te dizer que vai te levar para algo. Deus vai te dizer que tem uma grande obra na tua vida. Só que Ele vai te mostrar a linha de chegada. E Ele não vai te mostrar o desenrolar da história. Porque se talvez Deus te mostrasse o que iria acontecer contigo, talvez dissesse: Deus, eu não quero isso para mim. E a história de José se inicia no capítulo 37. Eu fiz algumas anotações, só que minha letra é tão feia que eu disse: rapaz, nem eu vou conseguir entender, né? Mas eu marquei aqui na minha Bíblia. A história de José vai se iniciar no capítulo 37, onde a Bíblia vai falar que José é um jovem de 17 anos. Ele ajudava os seus irmãos, filho de Zilpa e Bila, que eram concubinas de seu pai. Ele pastoreava as ovelhas. José era o filho amado de seu pai, era o filho da velhice. Por que o filho amado? Porque ele é o primeiro filho da esposa tão querida de Jacó, que era Raquel. Enfim. Então, seus irmãos, ele tinha certa inveja de José, pelo fato de, aparentemente, o pai dele demonstrar um amor maior por José, né? Tanto é que Jacó deu uma túnica adornada para José, uma túnica colorida. Isso causou uma inveja dos irmãos. Mas José, ele tinha algo que posso dizer assim, eu não posso dizer isso no púlpito, mas ele era uma espécie de caboeta, para não dizer fofoqueiro, né? Ele falava mal dos seus irmãos para seu pai. A Bíblia diz, no capítulo 27, versículo 2, na parte final, José compartilhava para seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Os irmãos dele iam roubar goiabeira lá e diziam: ó pai, me toma roubando goiaba dele, rapaz. Tá errado aí, esses meninos aí. Né? E isso causou a inveja, a fúria dos irmãos. Por isso que talvez os irmãos também não gostavam dele. Mas aqui que se inicia as promessas de Deus na vida de José.
Talvez naquela época não tinha um profeta que chegou para José e disse assim: Deus manda te dizer que ele vai te levantar. Não, Deus se revelou para José através de sonhos. E quando Deus revelou através de sonhos, no final do dia, isso é imaginação minha, no final do dia estava a família toda reunida no jantar, e José disse assim: rapaz, eu tenho um sonho para contar para vocês. E os irmãos olharam, né? Conte. No versículo 7 ele vai dizer que teve um sonho, e eis que meus feixes estávamos atando feixe no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Na mesma hora os irmãos se indignaram com José: rapaz, que esse sonhador aí, esse louco, né? Outra vez ele teve outro sonho. Ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Ele contou isso para os seus irmãos. E mais uma vez eles se indignaram. Tanto é que até Jacó o repreendeu: que é isso, rapaz, está ficando doido? Quer dizer que eu, as minhas mulheres e seus irmãos vão se prostrar diante de ti? Está louco? Né? E certo dia, os irmãos de José saíram mais cedo, talvez não queriam acordar eles, foram pastar, né, no campo de Dotã, na região de Dotã, e não acordaram José. José ficou em casa, assim penso eu. E Jacó, quando viu José em casa: rapaz, o que está fazendo aqui? Seus irmãos estão pastando você aqui, vá atrás deles e me dê notícia, viu? Acho que o Jacó gostava de uma tramazinha com ele lá. E Jacó disse: vai, me dê notícia. No meio do caminho, José se perdeu em direção a Siquém. Ele foi em direção a Siquém, ele se perdeu. E no meio do caminho estava um homem, viu José: o que você está fazendo por aqui? Não, ele falou: estou atrás dos meus irmãos. Eu vi, eles estavam falando que ia para Dotã. E eu fiz uma pesquisa de Dotã até uma região onde ele estava, era cerca de 35 quilômetros. É meio distante, né? Lá na época não tinha carro, era a pé, e ele foi. E de longe, quando os irmãos dele o viram, né, ele disse assim: está ali o sonhador. É nessa hora que eles tramam a morte de José. O que a gente pode fazer com esse sonhador? O que a gente pode acabar com o sonho desse sonhador aqui? Vamos acabar com a vida dele, vamos matar ele, vamos jogar ele numa cisterna, vamos matar ele. E vamos dizer para o nosso pai que ele foi morto por uma fera. Aí só que Rubem ouvindo isso, o irmão dele, falou assim: rapaz, não podemos matar nosso irmão. Não podemos derramar o sangue do nosso irmão. E ele quis ganhar tempo com isso. Vamos jogar ele aqui na cisterna, vamos ver o que a gente vai fazer com ele e tal. Rubem talvez saiu, e eles, pela volta da noite, estavam no redor, fizeram uma fogueira, estavam se alimentando, e viam de longe uma caravana de ismaelitas que iam em direção ao Egito. E eles conversaram entre si e tramaram assim: rapaz, que de proveito tem para nós matar nosso irmão? Vamos vender ele, vamos ganhar dinheiro com ele. E assim foi. Venderam ele por 20 peças de prata para os ismaelitas, e ele foi vendido para o Egito, e ele foi levado para o Egito. Quando Rubem chegou, olhou para a cisterna, viu que o seu irmão não estava lá, ele rasgou suas vestes. Era uma tradição oriental de rasgar as vestes de uma forma de luto, uma forma de muito sofrimento. Eles tinham esse costume. E ele perguntou: o que hei de fazer? O que eu irei contar para o meu pai? Cadê meu irmão, né? E eles falaram: vendemos ele e tal. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte: vamos matar um bode, degolar o bode, sujaram a túnica de José, rasgaram e entregaram para o pai dele. Jacó, quando viu aquela túnica rasgada, disse consigo mesmo: meu filho foi trucidado. No versículo 33, no final, Jacó fala: meu filho foi trucidado. E Jacó lamentou por vários dias a perda do seu filho amado. Os filhos tentavam consolar Jacó, e de nada lhe adiantava. Tentaram dar alimentos, e Jacó disse que iria para o sepulcro para encontrar o seu filho amado. E Jacó, como foi vendido, chegando no Egito, os ismaelitas o venderam para um guarda da realeza, que se chamava Potifar. Ele era um guarda do palácio. Só que aqui que começa a história de José realmente no Egito. Porque às vezes, quando estamos em meio a certas tribulações, achamos que Deus tem nos abandonado pelo fato de estar acontecendo tantas coisas ruins nas nossas vidas, mas às vezes Deus tem algo para as nossas vidas.
Não é que Deus mascara o sofrimento, é Deus preparando a gente para algo grandioso, e às vezes a gente não entende isso. Aleluia. Passei por tanta dificuldade às vezes na minha vida e eu não entendia porque tanto sofrimento que eu estava passando aquilo, mas era Deus preparando a gente para algo maior, era Deus preparando a gente para algo que Ele iria usar a gente. E José começou a trabalhar para Potifar de uma maneira que Potifar viu a graça de Deus através da vida de José. Nisso eu falo para os irmãos que às vezes nós trabalhamos para certas pessoas ímpias e vemos essas pessoas prosperar. Aí a gente acha, rapaz, esse cara aqui nasceu para ganhar dinheiro. Não, irmão. É a graça de Deus na nossa vida que faz essas pessoas prosperar. Assim como a graça de Deus que estava na vida de José fez Potifar prosperar. E Potifar se alegrou tanto com isso que ele entregou praticamente tudo nas mãos de José. Potifar não se preocupava mais com a casa dele. E José trabalhando lá, José era um moço bonito. A Bíblia fala que José era um rosto muito bonito. No capítulo 39, no versículo 6, no finalzinho, fala que José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. José chamava atenção, não só pela graça de Deus que tinha na vida dele, como pela beleza dele mesmo. E nisso, a mulher de Potifar se encantou por ele. Talvez Potifar seja um gordinho feio, talvez Potifar não estava comparecendo, abriu espaço para concorrência. E a mulher viu, achou assim, vamos pegar esse brotinho aqui, bonitinho e tal, trata dele. Só que a mulher insistiu, e pela graça de Deus, José falou o seguinte, no versículo 9, na parte final: como poderia eu cometer algo tão perverso para com meu Senhor e pecar contra Deus? O apóstolo Paulo nos fala, em 2 Tessalonicenses 5:22, que a gente tem que fugir da aparência do mal. Em algumas versões, acho que na minha... Até marquei aqui. Tá bonitinho. No versículo 22, afastai-vos de toda forma do mal. E José, ele falou para aquela mulher: o meu Senhor me deu domínio sobre toda a casa dele. Como posso eu usar você, que ele disse que não era para mim, eu não posso fazer isso, né? E pecar contra Deus. E assim José fugiu. Às vezes, acho que hoje é mais... o pecado hoje talvez se torne mais fácil do que antes, pelo fato até do celular mesmo. Hoje o celular talvez ajude isso. Fica mais fácil hoje de tramar algo, coisa que antigamente não. E falo isso para os jovens, né? Já fui jovem, na minha época não era tão moderna que nem hoje, não eram as coisas tão fáceis, tão explícitas que nem hoje. E a gente devemos fugir sim da aparência do mal e pedir a graça de Deus para isso. E deixa eu ver aqui, passei demais. Então certo dia José chegou em casa para o seu trabalho, o ofício normal. Só que nesse bendito dia estava aliás, não tinha nenhum serviçal na hora lá, e só chegou José. E a mulher de Potifar ouviu naquela hora e disse assim: para, porque eu estava mais agora, vou estar sozinha, vou lá, aqui, se perfumou, botou aquela roupa provocante, agora que eu vou pegar esse menino. E ela o agarrou, a Bíblia fala que ela o agarrou e segurou na túnica. José, na hora, sabiamente fugiu, porque às vezes o problema de nós mesmos é tentar resistir o mal. E a Bíblia não fala isso, que a gente não deve resistir, a gente tem que fugir do mal. E José se fez, fugiu. Só que ela agarrou com tanta força o manto de José que ficou rasgado na sua mão. E ela teve aquilo como prova. Ela criou uma história na hora lá e gritou e disse assim: rapaz, se eu não posso ter ele, eu vou pelo menos acabar com a vida dele. E às vezes é assim. Às vezes a gente tem um brilho, a gente chega em certos locais onde as pessoas veem a gente, e às vezes a gente nem tem certas condições. Pessoas às vezes com mais condições do que a gente olham pra gente: rapaz, o que esse cara tem? Que brilho é esse que esse cara tem que eu não tenho? E às vezes tenta destruir a gente. E ela viu que não ia conseguir o que ela queria. O que ela fez? Ela foi inventar a história, foi acabar com a vida dele. Gritou, pediu: rapaz, esse hebreu que meu marido trouxe para cá, ele tentou me abusar. E ela ficou falando isso o dia todo e segurando o manto de José até que Potifar chegou. Quando Potifar chegou, ela contou de novo a mesma versão.
dizendo isso, ó, o hebreu que você trouxeste para cá tramou, né? Tentou me abusar. Na hora, acho que talvez Potifar, pelo fato de ser homem, talvez escutou só a versão dela. A Bíblia fala no versículo 19 que sua ira se inflamou tremendamente. Mas mesmo assim podemos ver a graça de Deus, porque na hora Potifar poderia ter matado José, poderia, mas Deus fez algo. Deus colocou no coração de Potifar não matar, e sim só jogar ele na prisão. E José foi jogado na prisão do rei. E lá, mais uma vez, às vezes quando a gente está em certas lutas, a gente pensa que a gente vai sair dessas lutas, Deus coloca a gente em outras lutas, para ver como é que a gente vai se comportar. Talvez a gente não está preparado ainda para receber aquela bênção que foi prometida. E José foi preso, foi para o cárcere, e até isso podemos ver a graça de Deus na vida de José, porque o chefe dos carcereiros olhou, né, para José com graça. José se achou graça aos olhos do carcereiro. Tanto é que talvez ele deve ter organizado a prisão lá, e o chefe dos carcereiros não se preocupava mais com os cárceres. Ele deixou na responsabilidade de José os outros presos. E um certo dia, o copeiro e o padeiro de Faraó, eles fizeram algo que a Bíblia fala que... Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Eles fizeram algo que irou o Faraó. E Faraó também mandou prender eles, né? Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que Deus vai preparar certas circunstâncias para mudar a nossa história. Glória a Deus. E quando José, e certa noite, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos. Foram sonhos que eles acordaram, talvez contaram um para o outro, nenhum conseguiu interpretar. Contaram talvez para outros presos lá, talvez não conseguiram interpretar. E quando José chegou e viu aquela cena, viu que eles estavam preocupados, perguntou: o que está acontecendo? Aí eles falaram: tivemos sonhos que ninguém conseguiu interpretar. E José falou o seguinte: é Deus quem dá a interpretação. Todavia, conte os sonhos. E eles contaram os sonhos. O primeiro que teve a iniciativa de contar os sonhos foi o copeiro. E ele contou. No versículo 11, eu tinha em minha mão as taças do faraó, apanhei os cachos de uvas, espremi na taça do faraó e coloquei as taças na mão do faraó. Então José deu significado, né? 3 ramos são 3 dias. Daqui a 3 dias faraó irá te chamar de novo e irá te colocar no teu emprego novamente. Só que José fala: contudo, lembra-te de mim. E o padeiro também viu que José tinha interpretado o sonho do copeiro, contou os sonhos dele também. Que no 16 fala que havia 3 cestos de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó apreciava, mas as aves não comiam a cesta sobre a minha cabeça. Então José também deu o parecer, né, da revelação do sonho dele e contou: daqui a 3 dias o faraó irá te chamar. Meu Jesus, pergunta. Vai te mandar decapitar e vai empalar o teu corpo, e as aves irão te comer. Contudo, lembra-te de mim. E nisso eles esqueceram de José. Às vezes nós ajudamos pessoas e às vezes já somos esquecidos, talvez injustiçados, né? Apesar disso tudo, Deus teve a graça lá. 2 anos depois se passaram. O faraó teve um sonho. Ele sonhou que ele estava à beira do rio Nilo, onde saíram 7 vacas magras, depois saíam 7 vacas gordas, depois saíam 7 vacas magras e engolia essas vacas. Depois sonhou que tinha 7 espigas, e depois 7 espigas boas, bonitas, e 7 espigas mirradas. E essas espigas comeram as espigas, né? O faraó
se atormentou, acordou de manhã cedo, chamou todos os magos e anciões lá que tinha lá e falou: rapaz, eu queria saber dos meus sonhos e tal, e ninguém sabia interpretar. Foi bem na hora que o copeiro de Faraó chegou e ele falou: rapaz, eu devo pedir perdão pela minha falha, né? Aqui podemos ver que Deus vai usar de pessoas sim para nos abençoar, Deus vai usar de pessoas para mudar a nossa história. E ele falou: rapaz, tinha um cara lá na prisão, quando o Senhor mandou me prender, que eu também tive sonhos, o padeiro também, ele interpretou, e o sonho se realizou de acordo com como ele tinha falado. E Faraó na hora disse: rapaz, pode chamar esse cara, chame ele. Só que José não poderia se apresentar de qualquer jeito. A Bíblia fala que ele foi trocar as vestes de José, cortaram o cabelo de José, fizeram a barba de José para ele se apresentar de maneira diferente da frente de Faraó. Assim como Deus vai fazer nas nossas vidas, Deus vai mudar nossas vestes, Deus vai mudar o cenário, Deus vai mudar a gente de lugar para nos abençoar. E quando ele chegou na frente do Faraó disse assim: rapaz, é você que interpreta sonhos? Talvez José poderia encher o peito e dizer assim: sou eu mesmo, eu que revelo, mas não. É Deus quem vai dar o parecer ao Faraó. Mas conte o sonho. E Faraó contou os sonhos. E José fala também, diz assim, quando terminou de interpretar os sonhos, que ele falou que vai vir 7 anos de fartura, 7 anos de colheita, e depois viria 7 anos de seca, de escassez. E ele falou depois: levanta um homem, onde esse homem irá governar sobre o Egito, onde ele vai guardar em armazéns, vai armazenar espalhado por cidades, cereais, comidas, para alimentar o povo na época da seca. E Faraó, olhando tudo aquilo ali, olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha nenhum sábio da altura de José, e disse assim: vai ser esse cara aqui mesmo, que vai nos ajudar. E todos os anciões, os caras que estavam lá na hora, concordaram com a decisão de Faraó. José foi levantado como governador. A promessa de Deus começou a se cumprir na vida de José. 13 anos se passou quando isso aconteceu. José tinha sido vendido pelos seus irmãos. José foi escravo. Depois José se levantou. José foi preso. E 13 anos depois se passaram e ele foi governador. Abaixo de Faraó no Egito, quem mandava era José. E José, nesses anos de fartura, foi quando José ganhou até um novo nome. Deus deu, Faraó deu para José um novo nome. E José ganhou uma esposa, ganhou 2 filhos. E assim como Deus vai fazer na vida da gente, Deus vai nos abençoar de uma maneira tão especial que ninguém vai reconhecer a gente. Glória a Deus. Os 2 filhos de José que José teve na época de fartura foi Efraim e Manassés. Manassés nasceu primeiro, que ele falou assim: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a minha família e de meu pai. E Efraim significa: Deus me fez próspero na terra do meu sofrimento. Contudo, Deus vai preparar talvez situações para a vida da gente, para a gente rever certas coisas que aconteceram na vida da gente. Pessoas que machucaram a gente, certas situações onde a gente não consegue, talvez até liberar perdão para pessoas, Deus vai trazer essa situação. E assim aconteceu. Chegou os anos de seca, já estava com 2 anos de seca, e Jacó, olhando para os filhos dele, talvez já tinha acabado todo o mantimento, olhou para o filho dele: o que vocês estão fazendo aqui? Vão para o Egito, fiquei sabendo que lá tem mantimento, vão lá e comprem comida para a gente, ao invés que morramos. E foram os 10 filhos de Jacó, somente Benjamim ficou. Jacó não queria largar, acho que era o último filho que ele tinha da esposa querida, e foi só os 10 filhos. Chegando lá, quem recebeu ele foi José, porque era o próprio José que vendia os mantimentos. E José viu os irmãos deles, se prostraram diante de José, e José estava com um intérprete do lado, falou com eles: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são os espiões? Vocês estão aqui para olhar nossas terras, ver onde é que tem brecha para vocês roubar? Ele disse: não, meu senhor, já tem anotado. Teus servos eram 12 irmãos, nós somos filhos de um mesmo pai, da terra de Canaã. O mais novo está com ele agora, e o outro não
existe mais. E José se mostrou inflexível, disse: vocês são espiões. Talvez na hora José mandou prender eles por 3 dias. A Bíblia fala que José mandou prender ele por 3 dias, talvez porque ele jogou ele na cisterna. Mas vou fazer esse menino pagar pelo que ele me jogar na cisterna, vão ficar presos 3 dias. E José tinha dito: eu preciso de uma prova que vocês não são espião. Vão lá e traz o mais novo. E eles falaram que disse assim: não, meu pai é velho, meu pai não vai deixar ele vir. E José, nisso tudo resumindo, que já vai acabar, José mandou prender os irmãos, soltou e ficou somente um lá. José disse: vocês só venham com outro irmão mais novo. E eles foram, né, para casa. Só que José tinha mandado colocar na saca deles todo o dinheiro que eles tinham trazido. E eles se espantaram com aquilo. Que é isso que está acontecendo? Chegaram em casa, contaram para Jacó o que tinha acontecido. E Jacó disse: meu Deus do céu, quem é esse homem poderoso? Mas por que vocês contaram sobre meu filho? Meu filho não vai sair daqui. E eles pediram tanto para Jacó deixar, estou resumindo bem rápido aqui, e até que a fome bateu de novo e Jacó liberou Benjamim para ir. Quando chegou lá, os irmãos de José se prostraram, os 11, eu vou adiantar aqui bem muito aqui, porque está bem no final. Oh, glória a Deus, Jesus. E eles ficaram com medo, né? Que já quando eles voltaram para o Egito, e disseram: certamente estamos pagando isso pelo mal que fizemos a nossos irmãos. Só que eles falaram isso na frente de José, não sabiam quem era José. E José chamou eles para comer, era na hora do almoço, comeram entre si, banquetearam e tal. E o sonho de José, eu tinha anotado aqui, que foram 17, foi com 20 anos que o sonho de José se realizou, quando os irmãos de José se prostraram, todos eles na frente de José. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: é que Deus irá criar circunstâncias, sim, para que nós possamos reaver certas situações da nossa vida, onde nós poderemos ser abençoados, onde nós podemos liberar o perdão para as pessoas que nos magoam. Talvez José poderia ter sei lá, maltratado mais seus irmãos, mas José, como eu li, resumindo muito, quando ele contou para os irmãos dele, foi justamente quando eu li, quando José disse: então José falou aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram, e ele esclareceu: eu sou José, vossos irmãos que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me teres vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Então, essa promessa que Deus tinha feito a José era por algo maior, era justamente para livrar os irmãos e toda uma nação escolhida por Deus. E assim, queria que o louvor até subisse já, que eu já vou encerrar já vamos orar, que o culto hoje é de oração. E Deus vai fazer assim através da vida da gente. Deus irá criar circunstância para nos abençoar. Deus irá criar circunstância para nós perdoarmos pessoas. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar? Apagar as luzes.